Conjunto solução são pares, né? X e Y primeiro. X vale 5, por exemplo, y vale 10. Ou x vale 10 e y vale 5. Isso aqui resolve o dobro de 10 mais 5. O dobro de 10 mais 5, né? O dobro da soma de 10 com 5, que vai dar 30. E o produto de 10 por 5, que dá 50. Tá bem? Certo? Corrigido então o exercício? Eu vou fazer sombra aí para vocês. Aqui no exercício 13, esse aqui precisaria de uma interação, né? Vamos ver, ó. Forme dupla com um colega e juntos elaborem um problema com um contexto semelhante aos problemas trabalhados neste tema. Em seguida, troquem o problema elaborado com o de outra dupla e resolvam. Por fim, devolvam a resolução escrita para a dupla que o elaborou para que eles façam a correção. Esse aí a gente vai pular. Não vou pedir para vocês fazerem. Agora, equações que se reduzem a uma equação do segundo grau. Bom, muitas dessas equações, tipo essa aqui, se reduziu a uma equação do segundo grau, né? Mas o que ele está falando? De várias equações que se reduzem a equações do segundo grau. A equação fracionária é uma delas, tá? Daí as biquadradas, eu acho que também, vamos ver se ele aborda aqui as biquadradas, que se reduzem a uma equação do segundo grau também. Só deixa eu ver aqui, bastante. Ó, as equações biquadradas também é uma equação que se reduz a uma equação do segundo grau. Lembrando que isso aqui é um problema que se reduz a uma equação do segundo grau, né? Esse problema que a gente viu aqui. E acho que irracional também, as equações irracionais. Equações irracionais também se reduzem a equações do segundo grau. Pelo menos essas que nós vamos trabalhar, tá? Não se preocupem, porque as irracionais podem dar equações fora de equações do segundo grau, tá? Mas uma das mais interessantes, né, que a gente começa a trabalhar já lá no 8º ano, pelo menos o livro do Uno, ele dá essa não digo base, né? Ele pede alguns exercícios ali com esse tipo de equação fracionária. Tá? Vamos ver o probleminha então, montado ali na página 41 sobre equações fracionárias. Tá? É um tipo de equação que se reduz a uma equação do segundo grau. A gente tem várias restrições ali que a gente tem que observar, né? A gente observa a restrição numa equação fracionária e tenta resolver. A equação fracionária também, algumas equações fracionárias podem dar equações fora de equação do segundo grau. Pode dar de grau maior, até mesmo de grau menor do que do segundo. Depende das soluções, do problema proposto. Então tá, vamos ver então o que é uma equação fracionária, que é um dos tipos de equações que se reduzem a uma equação do segundo grau, dependendo do problema. Acompanhe o problema da situação a seguir. Olha só o problema. Os alunos do 9º ano B decidiram organizar um churrasco para comemorar a formatura. Inicialmente foi combinado que o total de gasto de 825 seria dividido igualmente entre todos os alunos da turma. Então, é o caso assim, ó. Sempre tem um representante, né, para alunos ali que vão se formar no 9º ano. Daí, assim, vamos procurar lugar para fazer uma festa, né? Chega lá, R$825. O dono do salão ali diz R$825. Então eles já sabiam o gasto que iam ter, por exemplo, com o salão de festas. Pode ser vários outros problemas, né? Outras questões. E se distribuir igualmente entre todos os participantes. Né? Então o total de gasto, 825, seria dividido igualmente entre todos os alunos da turma.
Olha ali, ó, eles fazendo o cálculo ali. Vamos ver quando é que vai dar para cada um. Ó. 5 pessoas, por exemplo, tentando calcular. Tá? Depois pensaram melhor e acharam justo que 3 dos alunos não entrassem nesse rateio, pois tinham oferecido o espaço e organizaram todo o evento. Olha só, né? Eles pensaram assim, ó, olha, eu vou oferecer o espaço e daí então 3 desses alunos estão contribuindo com o espaço, então eles não podem participar dessa divisão. Então acho que seria o justo, né? Porque daí eles contribuem com o espaço, 3 desses alunos contribuem com o espaço, nós vamos pegar esses R$825 e vamos gastar em salgadinho, doce, refrigerante, né? Ponche. Tá? E daí, então, com essa nova distribuição, cada um dos outros alunos teve que pagar R$2,50 a mais do que pagaria inicialmente. Então, foi distribuído para o total de alunos, R$825 para o total de alunos. Isso daí vai dar o valor da parcela de cada aluno. Tá? Pega, se fosse 10 alunos, 825 dividido por 10 dá R$82,50 para cada aluno. Mas olha só o que aconteceu. Eles retiraram 3 alunos. Então, se fosse 10, por exemplo, ficariam com 7 alunos. Daí pegariam os 825 e dividiriam para 7 alunos. Essa é a ideia. E a informação que ele dá é essa aqui, ó. O que aconteceu? Teve um acréscimo no valor da parcela de cada aluno, justamente para poder livrar os 3 que não vão pagar. Agora responda quantos alunos há nessa turma, né? Incluindo os 3 que não pagaram. Tá? Então, observação. Lembre-se, próxima página ali, 42. Só deixa eu dar uma verificada na anterior. Tá, lemos tudo aqui. Tá? Observação. Lembre de que o denominador de uma fração não pode ser 0. Isso eu fico falando o tempo todo, né? Assim é necessário determinarmos as seguintes condições de existência. Ele vai montar o problema. Resolução do problema, então. Para resolvermos o problema, vamos indicar por x o número total de alunos da turma. X é o total de alunos. Assim, olha só, R$825 dividido por total de alunos é o valor que cada aluno paga. Inicialmente, sem retirar os 3, certo? Ó, pega o valor total, 825, e divide para todos os alunos, incluindo aqueles 3. É o valor. Então, isso aqui é representação da parcela de cada aluno sem retirar os 3. Tá? Então, se fosse 10, por exemplo, 825 dividido por 10, R$82,50 cada aluno. Tá? É o valor que cada aluno pagaria inicialmente. Depois, na segunda decisão, ó, o que eles fizeram? Eles dividiram 825 para todos os alunos, exceto aqueles outros 3 que estão contribuindo com o espaço. Certo? 825 dividido para todos os alunos menos os 3. X menos 3. É o valor que cada aluno pagou com a nova distribuição. O que eu quero te falar? Que a diferença entre... Porque isso aqui é valor da parcela. E se tu quiser, anota isso. Se tu quiser, anota isso aqui. Valor inicial. Vamos botar assim. Isso aqui é o valor inicial da parcela por aluno, tá? Isso aqui é o valor inicial da parcela por cada aluno, certo? Depois a outra decisão, isso aqui, ó, é o valor, é o novo valor.
novo valor da parcela por aluno. Tá? Então eu sugiro fortemente, anota isso aí agora no teu livro. Tá? Valor inicial da parcela por aluno e o novo valor da parcela. Esse novo valor aqui, ele é mais caro, ele é 2,50 mais caro que esse valor aqui. Foi o que ele nos informou, não é? O enunciado falou ali, a diferença, esse aqui, quem paga aqui, ó, o novo valor é mais caro do que o antigo, não é? Porque tu retirou 3 pessoas, né? Tu retirou 3 pessoas e acabou aumentando o valor da parcela. Então a diferença dessa parcela para essa aqui, ó, é de 2,50. É isso que ele está falando. Certo? Já anotaram? Posso apagar e continuar? Escreve aí para mim, sim ou não? Sim, senhor. Tá. Então a diferença, esse aqui, essa parcela é mais cara que essa. Tá? Então, o novo valor da parcela menos o valor inicial da parcela é igual a 2,50. É isso que a gente vai escrever. Ele observa isso logo aqui embaixo, que eu já estava lendo ali, ó. Me acompanha aqui, ó. A diferença entre o valor que cada aluno pagou e o que pagaria inicialmente é 2,50. Então a equação que representa essa situação é essa aqui, ó. E se tu anotou o que eu falei ali para ti, o que tu tinha que anotar, como é que a gente vai ler isso aqui? Isso aqui a gente vai ler o novo valor da parcela por aluno menos a parcela inicial. Isso aqui é a parcela inicial, é 2,50. Sim. Pega a nova parcela menos a parcela inicial, é uma diferença de R$ 2,50. O que cada aluno paga agora menos o que o aluno pagava antes é uma diferença de R$ 2,50. Então tu chega nesta linda equação fracionária, né? É uma equação onde tu tem incógnita, valor incógnito no denominador, é uma equação algébrica fracionária, e se tu tem no denominador letra, tu tem que fazer restrição, né? Porque qualquer solução para resolver essa equação, o teu denominador x menos 3 aqui, ó, não pode ser zero, menos 3 subtraindo aqui, faz surgir 3 somando do outro lado. Então x não pode ser 3. O que é x mesmo? Número de alunos, certo? E faz todo sentido o x não poder ser 3, né? X não poder ser 3. Por que x não pode ser 3? É melhor ainda que isso, tá? Mas para resolver a equação, por que x não pode ser 3? Porque é o número de alunos. Pensa só, se eu tiver 3 alunos e retirar 3 que estão contribuindo, os restantes, quem são os alunos restantes? 0 alunos restantes. Estão entendendo o que eu estou falando? Não pode. Então x não pode ser 3. Melhor, né? Como a gente está trabalhando com o número de alunos, a gente não precisaria nem olhar essa restrição inicialmente. Inicialmente a gente ia dizer, ó, tá, olhando essa restrição a gente vai dizer que esse número de alunos tem que ser um valor positivo, e tem que ser natural ainda, um número natural positivo. X menos 3, x é natural e x é positivo. E aqui diz que x teria que ser maior que 0, tá? Claro, porque, né? X menos 3 é diferente de 0, x não pode ser 3. A outra restrição é para esse denominador que diz que x não pode ser 0. Até porque se x for 0, não pode diminuir 3. Ah, mas 4 pode? Sim, 4 pode. Qualquer valor entre 3 e 4 pode? Não, não pode. Está falando de número de alunos, está falando de números naturais. Na verdade, a solução vai ser qualquer número, tu vai encontrar número, tem que encontrar números maiores do que 3, senão não tem solução. Tá? Números naturais maiores do que 3. Essa seria a restrição do nosso problema.
Então, olhando essas frações algébricas, eu tenho essas duas restrições de equação, das equações. X não pode ser 3 e x também não pode ser 0. Tá? A equação, então, 825 sobre x menos 3 menos 825 sobre x igual a 250 é um exemplo de equação fracionária. Equação fracionária é toda equação em que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica. A fração algébrica, tu tem que ter no denominador uma incógnita, então, né, uma letra. E daí ele diz assim, ó, vamos resolver então a equação para descobrirmos quantos são os alunos. Então tá, vamos resolver aqui, ó. 825 sobre x menos 3 menos 825 sobre x é igual a 2,50. Tá? Então, o que calculou a MC? Reduzimos todos os termos a um mesmo denominador comum. Então, coloca 1 aqui de baixo, por exemplo. Aqui tem x e aqui x menos 3. Tu já sabe calcular, né, os denominadores comuns, x menos 3. X1 não entra no MC, né? Então, começando com x, aqui continua x menos 3. E aqui fica 1, tirar o fator 1. Depois x menos 3, que é o outro fator, 1 e 1. Não dá para tirar... O fator é só termos que estão multiplicando, não dá para tirar, se tu colocar o x aqui para tirar o fator x, lembra que esse x na expressão não é fator, o que é fator é todo termo x menos 3, então não vai ficar menos 3 aqui, né, por favor. Então vai ficar x vezes x menos 3 aqui. Essa é a fatoração, x vezes x menos 3. Esse é o denominador comum, daí o que tu faz? MMC para todo mundo e descarta o MMC depois. X menos 3. Esse divide por esse, multiplica por esse. Ó, esse dividido por esse, corta só esse aqui, o 825, então multiplica só o resultado desse por esse. É x. Menos 825 vezes esse dividido por esse, cancela só o x. Resta x menos 3. Igual. Esse dividido por, vamos botar 2,50 aqui, 2,50 vezes esse dividido por esse, por 1, dá ele mesmo, né? X vezes x menos 3. Já tem as restrições do denominador, x não pode ser 3, x não pode ser 0, pode cancelar o denominador. Certo? E agora tu tem a expressão aqui de cima, 825x menos 825x menos com menos mais. Ah, tá. 2.475, né? 825 vezes 3. 800 vezes 3, 2.400. 25 vezes 3, 75. 475 é igual 2,50x vezes x, 2,50x ao quadrado, 2,50 vezes menos 3, 5,750, 750 a multiplicação aqui. Muito bem, 825x Tá, 2.475. Ok. Eu acho que eu esqueci de um x aqui, ó. 250x vezes x, 250x ao quadrado. 2,50x vezes 3 menos 7,50x. Tá? Muito bem. Tinha esquecido ali. Então, corta esse aqui com esse aqui. E passando tudo para o lado direito, então. 0
igual a 2, eu não vou usar 50, eu vou usar 2,5 x ao quadrado menos 7,5x e menos 2,475. Tá? Então, eu tenho... Opa, aqui não é vírgula, é 2,475 mesmo. Tá? Dá para dividir. Dá para dividir todo mundo por 2,5. Daria para multiplicar por 10. Vamos dividir todo mundo por 2,5. 2,5 aqui. 0 dividido por 2,5, vou escrever aqui 0. 2,5 dividido por 2,5, 1. Então, ali eu vou ter só x ao quadrado. 7,5 dividido por 2,5 dá 3, né? 2,5, 2,5, 2,5, 3. Então, menos 3x. Aqui que o negócio entorna, né? 2,475 dividido para 2,5. Eu vou ter que fazer essa divisão aqui, ó, 2, 4, 7, 5 dividido para 2,5. Então eu acrescento vírgula 0 aqui para igualar as casas decimais e divido 24.750. 24.750 eu tenho que dividir por 25. Tá? Vamos... Tá, todo mundo está cansado, eu sei, né? Vamos lá. Só um pouquinho. Qual é o número? 24.750 dividido por 25. 990. Dá 990. 990. Então aqui vai dar menos 990. Tá? Isso aqui é só um cálculo auxiliar. Gente, quando eu comecei a aula eu botei tinta aqui na caneta e ela já está querendo falhar. Muito bem, eu preciso apagar isso porque eu preciso ficar só com esse cálculo aqui, ó. X ao quadrado menos 3x menos 990 igual a 0. Tá? Fala aí pra mim se eu posso apagar. Ainda não. Tá bem. E esse aqui vai ser um problema que a gente vai poder resolver tranquilamente por soma e produto, porque a gente vai procurar raízes inteiras, né? x1 e x2 é inteiro, até porque se a gente não encontrar raízes inteiras, significa que não tem solução, porque x tem que ser um número natural, né? Então, a gente tem x ao quadrado menos 3x menos 990, tem que resolver, se tiver solução, tem que ser um número inteiro, não pode ser 3, não pode ser 0, melhor ainda, para resolver o problema tem que ser um número, qualquer número natural maior do que 3. Então faz todo sentido a gente usar soma e produto aqui para tentar resolver esse exercício, né? Porque se eu chegar à conclusão, não tem raízes inteiras, então o nosso problema não tem solução. Porque o problema tem que ter raízes inteiras. Tá? Só fala aí se eu posso apagar. Ou quando. Pode apagar. Beleza. Então tá. Vou escrever aqui.
Pensa comigo, ó. Se 0 é igual a x ao quadrado menos 3x menos 990, eu posso dizer a mesma coisa escrevendo desse lado, né? X ao quadrado menos 3x menos 990 vai dar 0. É o que está escrito aqui, ó. Tá? Vamos lá, então. Deixando as restrições e esses cálculos aqui. Para resolver o x. Comigo então. x1 mais x2 igual a x1 vezes x2 igual. Produto, soma. O oposto de menos 3 dividido por 1, soma 3. Produto. Menos 990 dividido por 1, menos 990. Outra coisa que eu preciso aqui, ó, produto negativo, então sinais diferentes. Se são sinais diferentes, esse 3 representa a diferença desses módulos aqui, e esse aqui tem que ter maior módulo. Então, um número positivo ele vai estar à direita dos divisores. Tem que estar à direita dos divisores. 990, então vamos lá para os divisores de 990, sabendo que a diferença dos módulos é 3. Uma diferença 3 para um número 990, eu tenho que chegar nos divisores intermediários, que estiverem bem no meio, né? 990, 2, 450 mais 45, 495. Tá? E a diferença dos módulos com certeza não dá 3, vamos procurar mais. 3 divide 990, sim, 9 mais 0 dá um múltiplo de 3, 330. Ó, diferença de módulos ainda não dá 3. 4 divide? Não, né? 90 não dá para dividir por 4, então 4 não divide. 5 divide? Sim. 990 mais 90. Tem que multiplicar por 2. 90, 180. 9. Por que eu não estou conseguindo? Vamos lá. 200, 198. 990 dividido por 5, 198, sim ou não? 990 dividido por 5, 19 dá 95. Não, é isso, 95. 4, 198. Tá. É isso, 198. Tá longe ainda, ó. A diferença dos módulos tem que dar 3. Diferença desses dois números não dá 3. 6 divide, se o 2 e o 3 aparecem, o 6 também aparece. Tá? Para dividir por 6 é só pegar a divisão por 3 e dividir por 2. 330 dividido por 2. 150, 165. Tá? 7 divide? Eu acredito que não. 9 menos 18 dá menos 9. Não dá por 7. 8 divide? Não, nem por 4 divide. 9 divide? Sim. 9 divide. 99 dividido por 9 dá 11. Né? Bota um 10 aqui. 9. 10 divide? Com certeza. 10 dá 99. Lembra que a diferença dos módulos tem que dar 3. 10 dá 99. 11 divide? Sim. 11 divide. 99 por 11 dá 9. Tem que botar um 0 aqui, né? 990. 12 divide? O 4 não divide, então 12 não.
13. 990. 11 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 5, né? Qual é o número que eu quero mesmo? 12. 13 não. Aqui estão todos os primos de 990. 13. 14 não, porque 7 não. 15, sim. 15 está aqui, ó. O que vai sobrar então do 15? Se eu tirar o fator 13 e 5, vai dar 11 vezes 3, 33, vezes 2, 66. Tá? 16, 8 não, então não. 17, não tem nenhum fator comum. 18, 18 está aqui, ó. 18 divide. E 18 está aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 2 dá 18. Sobra 11 vezes 5, que dá 55. Tá? 19, não tem fator comum. 19 com 990. Tá? 20, não tem. 2 vezes 5, faltaria outro fator de 2. 20, 21, 3 vezes 7, não. 22, 11 vezes 2, ó, 22 está aqui, ó, e divide. 22 está aqui, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. Bastante. 22, 23, não tem divisor comum aqui, para 23. 24, 3 vezes 2, não, 24 não. 25 está aqui? Não, 25 seria 5 vezes 5. Não está aqui. 26. 13 vezes 2. 27. 3 vezes 3 vezes 3. Só tem dois fatores de 3, não. 27. 28. Teria que ter o 7. 29. Não aparece aqui. 30. Opa, 30. Ó. 30 está aqui, ó. Então, meu Deus. Vou botar aqui em cima. 30 aqui. Quem é que sobra? 11 vezes 3. 33 do outro lado aqui. Então aqui 30 e aqui embaixo 33. Eu botei aqui em cima. Olha só a diferença desses módulos aqui, ó. Dá 3. E o de maior módulo é o positivo, né? O de maior módulo. Então aqui ficou 33 e aqui o menos 30. Tá? Resolvendo por soma e produto. E daí o que acontece? A gente tem esses valores aí, 30 e